Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a primeira aula de desenho técnico para o YouTube. Galera, é o seguinte, nessa videoaula eu vou explicar técnicas de desenho técnico, ok? Desde a sua origem, da sua história em relação a normas e a sua criação hoje em dia. Então, para a gente começar essa nossa videoaula, eu vou ter que passar a definição para vocês o que é desenho. Desde os primórdios, pessoal, o desenho é uma forma de comunicação importante. Por exemplo, no tempo do Homem das Cavernas, ele representava suas ideias a partir de desenhos pintados nas paredes. Ou seja, até hoje esses desenhos podem ser encontrados, ok? E passam para a gente uma ideia do que ele vivia naquela época. Sendo assim, nós temos uma imagem com seus hábitos e costumes, ok? O tempo foi passando, os egípcios também utilizavam a técnica de desenho para representar ou um ritual, ou até mesmo em escrita, que era a base de desenhos, ok? O desenho foi evoluindo, passou a ser artístico, sendo assim temos um quadro de Picasso, ou até mesmo um Romero Brito. Só que essas representações são todas representações artísticas. E o que isso difere para a gente de um desenho técnico? Ela passa simplesmente uma sensação, ok? Um sentimento ou algo que o artista está representando ali, mas não tem nenhuma informação técnica, não tem nenhum dado para que possa ser construída uma peça. Então, qual é a diferença de um desenho técnico para um desenho artístico? Bom, o desenho técnico, pessoal, tem a representação gráfica utilizada por profissionais desde a área de civil, ok? Desde a área de hidráulica e pneumática, ou até mesmo de elétrica, e também na área de mecânica. A partir destes desenhos com dimensionamento, ok? Todos os detalhes necessários em relação à construção e fabricação, detalhes de superfície. Essa é a diferença, então, do desenho artístico para o desenho técnico. Então, o desenho técnico tem que ser, ao contrário de um desenho artístico, transmitir com exatidão todas as características de uma peça ou algo a ser construído, ok? Só que para isso, pessoal, o desenhista deve seguir regras estabelecidas previamente, ou seja, seguir normas. No Brasil, nós seguimos as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? E o que seria uma norma? É um documento normalmente produzido por um órgão oficial acreditado para tal, que estabelece regras, diretrizes ou características acerca de um material, produto ou serviço, ok? Relacionados também a processo. Então, não é simplesmente sair desenhando que você vai estar seguindo as normas. Existem diretrizes. Durante esse curso, eu irei falar algumas normas, ok? Irei informar qual é a numeração da norma na BNT e eu irei também explicar passo a passo como segui-la, ok? Nessa nossa primeira aula, como estamos falando sobre desenho, da onde veio e as suas origens, não iremos abordar esse assunto até então. Mas durante as próximas aulas, em assuntos específicos, irei comentar, ok? Então, voltando um pouco na origem do desenho técnico, nós devemos muito a Gaspar Monge, que na verdade ele é um matemático francês e também ele é o pai da geometria descritiva. O que seria geometria descritiva? Bom, até então, todos os desenhos representativos que existiam eram somente em um plano, ok? E o que o Gaspar Monge fez? Ele introduziu a representação em planos diferentes. Por exemplo, eu tenho um plano superior, um plano inferior, um plano lateral. Sendo assim, quando eu tenho um objeto em 3 dimensões, eu consigo representar de uma forma mais clara e com todas as informações, como altura, largura e comprimento. Sendo assim, ele planificou um objeto 3D. Esse é o princípio para todo desenho técnico, desde que seja mecânico, civil e assim por diante. Sendo assim, com esse conceito surgiu então o desenho técnico, ok, pessoal? Mas e aí, qualquer um pode ser desenhista? Quem é que faz então os projetos? Bom, o profissional que planeja, que faz os cálculos e passa para o papel um projeto rascunho é o engenheiro ou um técnico na área, sendo assim um técnico mecânico ou um arquiteto ou alguém que esteja capacitado e qualificado a executar esse
projeto, ou seja, ele faz o rascunho de uma obra ou um rascunho de uma peça mecânica. A partir desse rascunho é feito um desenho preliminar. Bom, a partir desse processo é passado por algumas aprovações dentro da empresa ou dentro mesmo do setor de engenharia e somente quando é definido o projeto é passado para as mãos do desenhista, ok? Sendo executado na prancheta, que é muito difícil de encontrar hoje em dia, ou em softwares CAD, ok? Mas e aí, o desenhista pode projetar e o projetista ou engenheiro pode desenhar? Bom, o desenhista não tem formação técnica para elaborar cálculos e até mesmo fazer aprovações de materiais, estruturas, enfim. Então, o desenhista não pode fazer aprovações, ok, de cálculos e afins, sendo isso um encargo do engenheiro, do arquiteto, ok? Bom, já o engenheiro e o arquiteto, eles podem sim executar um desenho, ok? Só que devido aí à correria do dia a dia, isso normalmente é então passado para o desenhista. Pessoal, não confundam, ok? Projeto é coisa séria. Sendo assim, você responde criminalmente sobre o projeto. Se você executa uma estrutura, elabora, projeta, não passa pelo CREA, não faz uma ART e essa obra sofre algum dano e fere alguma pessoa, você responde criminalmente. Então tome cuidado ao simplesmente desenhar. É preciso passar por uma aprovação, ok, pessoal? Depois de todo esse processo de executar rascunho, projetar e desenhar, aí sim o desenho vai para a mão do profissional que vai executar a obra ou a peça, ok? A pessoa que vai executar a obra precisa desenhar? Não, ela precisa ter o conhecimento do desenho técnico. Ou seja, esse curso será tanto para a pessoa que vai executar o desenho, ok? Tanto para a pessoa que vai ler o desenho técnico. Necessariamente, o profissional que vai executar não precisa saber desenhar. Ele precisa interpretar o desenho. Isso sim é a função de um mecânico montador, de um mecânico torneiro, ou um fresador, ou até mesmo um pedreiro e assim por diante, ok? Bom, pessoal, o desenho técnico ele é formado quase que 100% por figuras geométricas elementares. O que são figuras geométricas? Bom, as figuras geométricas foram criadas a partir de observação de formas existentes na natureza ou objetos produzidos pelo homem. Por exemplo, esse cartão de crédito, ele tem um formato retangular, ok? Já um CD tem um formato de um círculo, ok? Todos esses são figuras geométricas. Ou até mesmo numa placa, ok? Num formato triangular, ok? Ou até mesmo numa placa com o formato de um quadrado. Então, todos esses objetos, eles podem ser associados a um conjunto de figuras geométricas. E a partir dessas figuras, nós classificamos, então, algumas delas. O ponto é a primeira a ser passada. E o que seria o ponto? Ela não tem dimensão, ela não tem comprimento, ok? E no desenho técnico, pessoal, o ponto ele é determinado pelo cruzamento de duas linhas. E para identificar esses itens, nós utilizamos letras maiúsculas do nosso alfabeto latino, como a letra A, letra B e letra C, ok? Na sequência, pessoal, nós temos a linha ou reta. E o que seria a linha ou reta? Bom, se você juntar vários pontos, um na frente do outro, você vai criar uma linha, ok? É o mesmo movimento de um ponto, de um lápis, que você aperta no papel e movimenta para uma direção. Isso é uma linha. Porém, a linha ou reta, teoricamente, ela é ilimitada. Ela não tem nem dimensão para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Sendo assim, ela não tem fim, ok? As retas, pessoal, são representadas por letras minúsculas. Neste nosso exemplo, é a letra R, ok? O próximo item seria uma semirreta. E o que seria então uma semirreta? Tomando um ponto qualquer da reta, dividimos a reta em duas partes, ok? Chamadas de semirretas. Então a semirreta sempre tem um ponto de origem, mas ela não tem fim. Ou seja, ela começa num ponto, mas não termina. Isso é uma semirreta. Bom, e no próximo item, que nós sempre utilizamos dentro de desenho técnico, é o segmento de reta. Ou seja, ela tem um começo e tem um fim.
ela é limitada por um pedaço. E a sua representação também é com uma letra minúscula, e os pontos de segmento, ou seja, início e fim, são com duas letras maiúsculas. E neste meu exemplo, eu tenho um segmento de reta determinado pelos pontos C, D, ok? Partindo então para o próximo item, que seria um plano, nós podemos observar vários exemplos aí na nossa casa. Por exemplo, o tampo de uma mesa é um plano, ok? Sendo assim, o plano é um conjunto de retas dispostos sucessivamente numa mesma direção ou o resultado do deslocamento de uma reta numa mesma direção. O plano ele é ilimitado, pessoal, ou seja, não tem começo e nem fim. Dentro de alguns softwares específicos, como o Inventor, que eu estou passando para vocês nas videoaulas do YouTube, ou como o AutoCAD, eles são representados a partir de 3 eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z, ok? Então, a partir desses segmentos, nós criamos os nossos planos. E o plano pode ter qualquer orientação, desde um plano horizontal, um plano vertical ou um plano inclinado, ok? A partir desses planos, nós executamos então o nosso desenho 2D, ok? E as suas representações, pessoal, é sempre formado por letras gregas. Por exemplo, alfa, beta ou gama. Bom, já que nós já conhecemos o ponto, o segmento de reta e o plano, nós podemos agora então conhecer as geometrias planas, figuras planas. Nós já conhecemos bastante, até mesmo pelo nosso conhecimento. Nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e o losango. E o que estas imagens têm em comum? Todas estão no mesmo plano, todas são desenhos 2D. As figuras planas com 3 ou mais lados são chamados polígonos, ok? Nesse caso, nós já temos aqui os nomes definidos para cada um, ok? Fica muito mais fácil para a gente identificar e a gente organizar os nossos desenhos. Os próximos itens, pessoal, são os sólidos geométricos. Mas o que seria então um sólido geométrico? Seria quando uma geometria tem pontos situados em diferentes planos, ok? Ou seja, temos um sólido geométrico. Então, analisando essa imagem, pessoal, percebam que, diferente de um quadrado, eu posso ter um cubo, que eu tenho um outro elemento chamado altura. Diferente do desenho plano 2D, onde eu tenho somente a largura e o comprimento, aqui eu tenho a minha altura. Sendo assim, eu tenho a pirâmide, uma pirâmide irregular ou um tetraedro. Eu tenho diversos sólidos geométricos. Já os sólidos geométricos curvos, por exemplo, o cilindro, o cone oblíquo, esfera, ok? Ou até mesmo um cilindro comum. Além dele ter superfícies planas, ele tem superfícies curvas. Então, nós podemos separar por sólidos geométricos planos, ok? E por sólidos geométricos curvos, aonde nós temos uma superfície curva. Bom, um exemplo bem comum de sólido, pessoal, seria o prisma. E o prisma, assim como todos os outros sólidos, tem as suas características. A primeira delas, pessoal, é a base. A partir da base, que seria uma figura plana aí de um retângulo, eu posso colocar uma altura, ok? Tendo um sólido, e a partir desta altura eu vou ter um item chamado face, ok? Nesse caso, o prisma tem 6 faces, ok? Bom, e aonde entraria então o próximo item? Seria as arestas, que seria, na verdade, o que nós chamamos aí de canto, seria a minha aresta. Seria todo o contorno de face existente. E exatamente na junção dessas arestas eu encontro o meu vértice, popularmente conhecido como quina. Somente dentro do desenho técnico nós vamos utilizar os nomes corretos. Então, aresta, ok? E vértice para a junção das minhas arestas, ok? O próximo item, pessoal, seria sólidos de revolução. Poxa, sólidos de revolução, o que seria isso? São sólidos formados a partir da rotação de figuras planas em torno de um eixo. Ou seja, rotação significa ação de rodar, dar uma volta completa. A figura plana de origem vai depender. Nesse meu caso, eu estou pegando um retângulo, ok? Eu coloquei um eixo na minha lateral direita para fazer a rotação e quando eu executo um giro de 360 graus, ele forma para mim o sólido chamado cilindro, ok?
Este exemplo é bem típico, pessoal, da caneta Bic com o papel e você rodando a caneta. Pegue a caneta com a tampa, ok? Coloque um papel bem ali naquela parte onde você coloca a tampa no bolso e comece a girar essa caneta em torno de um eixo. Vai formar um item chamado cilindro, então é como se fosse um exemplo típico para sólido de revolução. Então, a partir da sua imagem plana, ok, nesse caso um retângulo, eu vou formar sólidos. Neste caso aqui eu tenho um exemplo de um cone, a partir de um triângulo. Também tenho a esfera, ok, que é formado por um meio círculo. E eu também tenho outras formas geométricas. Então, pessoal, essa foi a primeira aula sobre desenho técnico. Para aqueles que esperavam normas, esperavam um pouco mais, calma, essa é a primeira aula, pessoal. Eu vou abordar todos os assuntos em relação a desenho técnico. Na próxima aula, eu irei falar sobre desenhos isométricos e começarei a falar sobre projeções. Então, se você gostou, deixe o seu joinha. Se você tem um comentário, deixe aí abaixo uma crítica ou uma sugestão, sem nenhum problema, ok? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para você poder ajudar mais e mais, ok? E é isso aí. Vou encerrando a transmissão por hoje. Fiquem espertos com a próxima transmissão. Muito obrigado, um forte abraço. Fui!